O tema da mensagem desse programa é Deus tem um compromisso com você. E eu quero ler aqui o texto de Lucas capítulo 22, versículo 39 a 46, que diz assim: Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiam. Chegando ao lugar, ele lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo que fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Essa cena do jardim do Getsemane é um quadro tenso e angustiante em que mostra a humanidade do Filho de Deus, o Verbo encarnado, que diante de tanta agonia, o seu suor se transformou em gotas de sangue. O Getsemane costumava ser o local de oração que Jesus sempre usava. E podemos perceber aqui que era o cenário de uma luta com o inimigo. Jesus foi tentado ao máximo no jardim. Ele sabia o sofrimento que iria passar. Só para ser didático com vocês, quando alguém vai fazer um exame de sangue, por exemplo, eu não gosto de agulhas, né? Quando a moça do laboratório passa aquele algodão molhado de álcool no meu braço, já dá vontade de gritar, assim, não é mesmo? Aquela ansiedade assim que vai doer muito, a gente pensa assim. Agora, no caso do Senhor Jesus, era uma angústia terrível. Primeiro ele seria traído, depois seria caluniado. As acusações falsas que viriam, iriam bater no seu rosto, a coroa de espinhos, o chicote nas costas, depois carregar a cruz, o cravo nas suas mãos e nos seus pés, ficar exposto, sofrendo dores e ainda ouvindo assim: se tu és o Cristo, desça da cruz, não salvou a muitos, salva-te a ti mesmo. E mais ainda, suportar o peso do pecado do mundo. Ele não tinha feito nada para merecer isso, mas teria que suportar tudo isso para terminar a obra que ele tinha sido designado a fazer. Somente o evangelista Lucas narra que Jesus suou gotas de sangue, tamanha agonia que ele passou. Eu não duvido que ele tenha suado gotas de sangue mesmo, e essas gotas caíam até o chão. Isso é muito impressionante. Enquanto Jesus estava enfrentando, como dizia o pregador Charles Spurgeon, Jesus estava enfrentando a sua tentação dolorosa. Os seus discípulos dormiam. Por 2 vezes nesse texto, Jesus os alertou: orem para que vocês não caiam em tentação. Eles não oraram, não era por preguiça. O texto diz que estavam dominados pela tristeza. Vamos dizer que estavam abatidos, sabendo de tudo que iria acontecer e estavam sem forças para orar. Jesus poderia ter escolhido fugir, mas ficou para cumprir a vontade de Deus. Ali no Getsemane, ele mesmo foi traído, preso, condenado e crucificado. Mas ao 3º dia, ele ressuscitou. Aleluia. Sabe, quando eu li esse texto, eu comecei a pensar e fui levado a pensar no compromisso que Deus tem para cada um de nós. Quando eu falo compromisso de Deus, eu estou falando da essência do compromisso na sua essência total, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Note o compromisso do Altíssimo para conosco, nos amar a tal ponto de entregar seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Durante todo o Antigo Testamento, você vai ler e vai ver Deus agindo em favor da preparação para a chegada daquele que iria pisar a cabeça da serpente, aquele que iria desfazer as obras do diabo.
Jesus vem a esse mundo, o Logos de Deus, o Verbo que se fez carne e habita entre nós. Tente por um momento compreender Jesus. Quando o evangelista João diz assim, que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Perceberam a grandiosidade do Filho de Deus? Ele estava aqui na forma humana, ele vestiu o manto da humildade que é o corpo humano para viver conosco, nos ensinar o que é amor, perdão, adoração, servir ao próximo, evangelizar. O propósito que ele deveria cumprir, ele não se desviou nem por um momento dele. Morreu na cruz, ressuscitou, deu aos seus discípulos uma missão, e um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja gloriosa. Ao subir aos céus e dar a missão que é o ide, pregar o evangelho a toda criatura, Jesus faz uma promessa grandiosa: estarei convosco até a consumação dos séculos. É ou não é uma palavra de compromisso? Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 até o 13, está escrito assim: essa palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também não nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Se eu não sou fiel, meu Deus permanece fiel. Se eu não assumo compromisso com Ele, Ele tem compromisso para comigo, pois Ele não pode negar a si mesmo. Deus é fiel, Deus é um Deus em que Sua palavra não volta vazia. Aquilo que Ele fala, Ele vai fazer, aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Os primeiros discípulos de Jesus entenderam isso claramente, quando obedeceram a ordem de Cristo de ficar em Jerusalém até que do alto eles seriam revestidos de poder. E aconteceu na festa de Pentecostes, esses homens e mulheres receberam o Espírito Santo e ousadamente saíram a anunciar ao mundo que a salvação estava em um nome que era acima de todo nome, o nome do Senhor Jesus. Se no nosso país o Evangelho chegou até nós, foi porque corajosos homens e mulheres saíram do seu país de origem e vieram até nós anunciar a graça salvadora. Pessoas comprometidas com a missão que lhes foi dada. Sem internet naquela época, abriram mão de empregos, abriram mão do conforto em que viviam. Muitos deixaram a família para trás e vieram com o compromisso de anunciar o Salvador Jesus. E já que eu estou falando de compromisso, o compromisso que Deus tem para comigo, o compromisso que Deus tem para com você, o que podemos aprender com Jesus no Getsemane? Se Ele tem compromisso comigo, se Ele tem compromisso com você, se Ele é fiel a mim e fiel a ti, o que eu posso fazer para rever meus conceitos e ter a atitude de um crente que se compromete com a sua obra? Eu vou citar algumas atitudes de Jesus ali no jardim do Getsemane. A primeira, eu disse aqui no início da mensagem, Ele abriu mão da sua glória. Ele se fez carne e habitou entre nós. Na oração em que dizia: Pai, passa de mim esse cálice, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele está abrindo mão da sua vontade e cumprindo o propósito de Deus. Falar que Deus tem um compromisso comigo é muito bonito. É muito bom para os nossos ouvidos, pois apenas queremos receber e nada mais. Mas falar que devemos ter um compromisso com Ele, a coisa muda de figura. Hoje encontramos uma geração de pessoas que não tem compromisso nem com o emprego delas, que dá o sustento do dia a dia. O que dizer então de seguir a Jesus? Não existe um meio termo. Ou você é um cristão e assume esse compromisso com palavras, atitudes e testemunho de vida, ou então negue sua fé.
Os primeiros discípulos de Jesus, ao serem chamados por Ele, largaram tudo e o seguiram. Outra situação que vemos no Getsêmani é que Jesus tinha o compromisso de orar e fez este conselho aos seus discípulos: orem para que vocês não caiam em tentação. O cristão que quer ter um compromisso com Deus, ele precisa ter uma vida de oração. E em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, está escrito assim: orai sem cessar. É na vida de oração que eu vou agradecer. Eu vou falar com o Senhor das minhas angústias, das minhas dificuldades, aquilo que me aflige. Esse diálogo ele acontece somente na oração. E em Filipenses 2, versículos 5 até o 11, resume muito do compromisso de Cristo por nós e diz assim, até para nós terminarmos aqui essa ministração: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus foi perseverante até a morte e morte de cruz. Ele teve compromisso comigo e com você, com sua família e com todos aonde o seu nome possa chegar. Agora, qual vai ser a minha parte para com Deus? Você já parou para pensar que Deus nos quer completo, corpo, alma, espírito? Você já pensou que dá para comprometer mais ainda com a sua obra, com a sua missão? Queremos que você, nessas poucas palavras, possa fazer uma análise e pedir ao Espírito Santo que mostre as áreas na sua vida que talvez não estejam totalmente comprometidas com o Senhor, e entregá-las e fazer uma aliança, realmente, uma verdadeira aliança com Ele.